A gente encontra na Bíblia, no livro de Jonas, Deus dando uma ordem imperativa para Jonas. E o versículo 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E eu quero dizer que o mundo que vivemos não é diferente de Nínive. Nínive é uma grande cidade, mas um povo mau, um povo que invadiu Israel, um povo que estuprou as moças, que matou as crianças e que tinham a coragem de colocar os seus inimigos nas praças públicas e tirar a pele das pessoas vivas. Mas hoje, nos dias atuais, os noticiários nos dão conta de que a cada dia aumenta o número de estupros, a cada dia nós vemos um marido matando uma mulher, um filho matando um pai. Tudo isso indica que são sinais do tempo de fim. Embora Jonas tenha tentado fugir de Deus, ele não poderia fugir de Deus. Para onde iremos nós da tua face? Se for aos céus, tu aí estás. Se for ao Seol e colocar ali a minha cama, lá no inferno, tu também aí estás. Não dá para nós fugirmos nem da vontade e nem da presença de Deus. A desobediência é um mal originário do inferno e é uma síndrome de Lúcifer. E de vez em quando somos tomados dessa síndrome, quando queremos fugir de Deus, quando desobedecemos à vontade de Deus e deixamos de fazer aquilo que Deus quer. Contudo, Deus resolveu tomar uma atitude com Jonas. E Jonas disse: eu vou fugir. E intentou uma fuga e desceu ao porto e, em vez de pegar o navio para Nínive, pegou o navio para Tarsis. Tarsis era a cidade também da desobediência, era uma cidade desordenada, era uma cidade do pecado, e é para lá que Jonas queria ir. Deus tomou uma atitude com Jonas e disse: vou mandar uma grande tempestade no mar. E o barco começou a balançar. E os marinheiros e o capitão começaram a lançar as mercadorias no mar para aliviar o peso daquele navio. Contudo, Jonas desceu ao porão, se escondeu e foi dormir. Em determinado momento, aquela tripulação do navio resolveu conversar com Jonas. E chamaram Jonas e perguntaram: Jonas, ou qual é o teu nome? E ele disse: Jonas, de onde vens? O que tu faz? De que tribo você é? O que você está fazendo nesse navio? E ele declarou: eu estou fugindo de Deus e tudo que está acontecendo com vocês é porque há uma cidade chamada Nínive que está debaixo de um pecado tremendo e Deus vai julgá-la. E ele me incumbiu da responsabilidade de ir pregar para Nínive. Mas como? Eu guardo muitos ressentimentos. Os meus avós morreram ali. Os meus parentes morreram ali, ao fio da espada. E eu não tenho no meu coração nenhum tipo de misericórdia para lançar em favor daquela cidade. E é nesse primeiro ponto que eu quero falar com você. Nós estamos vivendo um tempo que misericórdia é uma palavra que foi riscada do nosso vocabulário. Nós vemos pessoas morrendo, pessoas sofrendo, pessoas com vários problemas e muitas vezes não nos movemos, não nos comovemos e ainda quando temos a responsabilidade de pregar a verdade para você e declarar que o pecado, ele pode te levar ao inferno e que o mal que há no mundo precisa ser extirpado, arrancado, detonado na autoridade
do poder do nome de Jesus. Jonas recebe uma missão, uma incumbência, e ordem de Deus não é para ser discutida, mas é para ser cumprida. Mas aquele navio balançou tanto que eles fizeram um concílio e resolveram, aqueles marinheiros, lançar Jonas no mar. Deus designou a um grande peixe que fosse ao lado daquele navio. E o peixe engoliu Jonas e mergulhou para as profundezas do mar. Lá estava Jonas envolto a algas, envolto aos alimentos que aquele grande peixe ingeria, mas Deus estava guardando Jonas, dando fôlego, dando a ele o oxigênio e condições para sobreviver até que ele se arrependesse. Jonas passou 3 dias no ventre daquele peixe, e está escrito que aquele homem estava na profundeza do abismo, e ele dizia: eu, da profundeza do abismo e das ondas do mar, eu clamei ao Senhor Deus, e ele ouviu a minha voz. Deus tem disposição e está pronto hoje para assistir o espetáculo da minha, da tua e da nossa vitória aqui na terra. Mas nada disso adiantará se você não quebrantar o teu coração, se você não mudar de atitude e se você não resolver caminhar ao lado de Deus, junto com Deus, cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. E nós encontramos que Deus trata mais uma vez com Jonas, e Deus diz a Jonas: vai, Jonas, lá no capítulo 3, vai à cidade de Nínive e prega para eles. Quando Jonas se arrepende dentro do ventre daquele grande peixe, Deus mandou o peixe vomitá-lo na beira da praia. E aí começa então a caminhada de Jonas. Ele caminhou 3 dias até chegar em Nínive. E quando ele chega na porta da cidade, guardando todo tipo de ressentimento, de rancor, ele sabia que ele era profeta. Ele sabia que o que ele profetizasse iria acontecer. E ele não queria, de forma alguma, que Deus intervisse nessa situação e interviesse com aqueles homens. E nós vemos Deus preparado para assistir o espetáculo do nosso arrependimento. Se houver um quebrantamento dentro de nós, o reconhecimento dos nossos pecados, da nossa vida vã de viver, da malignidade que opera em nós, quando nos arrependemos desses males, Deus está pronto para estender a sua mão e resolver o problema. E eu quero falar com você, ó Brasil, eu quero falar com você que me ouve no dia de hoje. Ainda dá tempo, ainda há tempo, ainda há uma esperança de Deus entrar na nossa casa no dia de hoje e mudar a nossa história. Eu estou falando com você, e eu não estou falando com você que é evangélico, que é católico, que é espírita, que é macumbeiro. Estou falando com você, ser humano, que Deus indistintamente está olhando para cada um de nós e preparado para que seja aplicado nessa terra um espetáculo da sua glória com um grande milagre que Ele quer operar no mundo inteiro. Deus conhecia as obras dos ninivitas. Deus conhecia o caminho em que eles andavam. Deus sabia que eles eram homens que viviam uma situação muito ruim e pecaminosa diante dos seus olhos. Mas aqui no capítulo 3, no versículo de número 5, nós encontramos um
povo que ouviu, um povo que sentiu, um povo que recebeu a mensagem profética de Jonas, que era esta: arrepende-te dos seus pecados, senão eu, Deus o Jeová, destruirei a cidade de Nínive. E Jonas caminhou por aquela cidade de ponta a ponta, e ele não caminhou com passos lentos, mas a pressa dele de ver Deus não agir ali, ele correu pela cidade, lançando uma palavra de juízo para todos que ali estavam. Em que pese estar havendo um juízo sobre toda a terra, não somente o Brasil, mas em todo o mundo. Deus está pronto para revogar a sua sentença no dia de hoje, porque Ele é Deus que sabe julgar com justiça, com equilíbrio e com equidade, e Ele quer hoje o nosso arrependimento para que Ele revogue o seu juízo. Deus entra na tua casa agora, e Deus te conhece, e Deus entra também na tua vida. Deus quer mover no teu psicológico, no teu sentimental, no teu coração. Deus quer mudanças de hábitos, Deus quer mudanças de atitudes, e é isso que Deus está dizendo à humanidade. O que é um coronavírus para Deus? O que é isto? O que seria, na realidade, um pequeno vírus para destruir toda a humanidade? Deus tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Deus tem o domínio desse vírus. E Deus tem o domínio de todas as nações. E quando tanto o rei ouviu chegar em seus ouvidos a mensagem de Jonas, como toda aquela cidade tomaram a atitude que nós estamos tomando hoje. O rei tirou a sua roupa, aquela roupa magistral, se vestiu de saco, se banhou com cinzas e proclamou a toda a nação de Nínive, dizendo: vamos nos arrepender, porque senão o Senhor nos destruirá. O que é arrepender-se? É reconhecer o seu estado de erro, o seu estado de pecado, o seu estado de miserabilidade e deixar que Deus atue na sua vida, na minha vida, na nossa vida, daqueles que nos cercam. E é, além disto, derramar-se em lágrimas, com o coração quebrado, quebrantado e contrito diante do nosso Criador. Quando o rei tomou uma atitude e ele disse: eu estou proclamando nesta nação de Nínive, e eu, como rei, estou mandando que todos vocês, homens, mulheres, animais, crianças, ovelhas e todos os seres viventes não tenham direito nesses 3 dias, nem a comer do pasto e nem a comer comida. Não tenham direito a beber água, nem a criança e nem o idoso, porque nós tiraremos 3 dias de jejum para nos colocar diante de Deus e ver se Ele nos atende e se Ele revoga a sua sentença que está sobre nós. E lá no versículo de número 9 ele disse: quem sabe Deus se voltará para nós, quem sabe se o nosso arrependimento vai apartar o furor de Deus que está sobre a terra. E eu estou te aconselhando nesse dia: arrependa-se dos seus pecados, porque Deus vai retirar as suas mãos, vai recolher o seu furor e vai arrancar esta praga do Brasil e de todas as nações do mundo. Os homens, eles procuram caminhos alternativos, e nós vemos
os cientistas trabalhando velozmente, procurando encontrar um antídoto, uma vacina para destruir esse vírus, e os dias estão se passando e pessoas estão morrendo, outros estão amedrontados dentro de casa, outros estão espantados com as notícias que ouvem, mas a Bíblia nos diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que te vai manter em pé é a fé em Deus, a confiança em Deus e a esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, então, olhando para aquilo que eu não consigo enxergar, aquilo que você não consegue enxergar, jamais eu enxergarei o pensamento de uma pessoa, jamais eu enxergarei o sentimento de um coração de uma pessoa, mas Deus nos conhece por dentro e Deus nos conhece por fora. E resolve, então, Deus tratar de novo com Jonas. E disse: Jonas, agora que eu já te livrei das profundezas do inferno, do fundo do mar, você vai e prega, porque se eles se arrependerem, com certeza eu vou tomar uma atitude em favor deles. O rei dizia: se Deus se apoderar do seu furor e encolher a sua mão de juízo de sobre nós, nós não pereceremos, nós sobreviveremos dessa situação caótica e miserável que nós estamos vivendo. Deus, então, envia Jonas e lhe deu uma ordem. Deus disse: digam a eles, convertam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se de todo o mal e volte o seu coração para Deus. E aí nós vemos que o rei orou ao Senhor por toda a nação, como estamos vendo nos dias de hoje. E ele disse: ah, Senhor, não foi isso que eu escolhi para essa nação, e nem para minha terra. Mas como estamos prevenidos, nós estamos diante de um homem que tentou fugir da sua presença. Estamos diante de um homem que está trazendo uma palavra que pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa situação. E como profeta de Deus, eu profetizo na tua vida, na minha vida e nas nossas vidas, que Deus pode sim mudar a nossa situação. Quero dizer para você que já creu, que já está ouvindo essa palavra, já está sendo tocado por essa palavra. Quero declarar a você, em quem o Espírito Santo de Deus já está agindo, que Deus vai remover todo o mal, não somente da tua casa, da tua empresa, do teu trabalho e muito mais. Deus nos dará o direito novamente de ir e vir e de estarmos seguros e assegurados pelo poder das mãos do Mestre Jesus. E nós vemos que Jonas, no intuito de não fazer, ainda ele disse para Deus: Deus, eu te peço, tira a minha vida. Eu tenho tido insônias, eu sonho com o mal que eles fizeram à minha família, eu sonho com tudo isso. E nós olhamos hoje para o mal que tem feito alguns homens desse país, a nossa família, a nossa nação, ao nosso povo. Eu tenho visto que quantas coisas têm acontecido, mas a misericórdia de Deus, ela triunfa no juízo, e Deus, no dia de hoje, quer estender a sua mão de misericórdia, quer estender o tapete da misericórdia para que você saia comigo dessa situação caótica e triste. Porém, depois de Jonas correr por toda Nínive e pregar, ele subiu a um outeiro e assentou-se. Ali ele ficou por algum tempo e
Deus fez crescer uma boboreira, e vocês sabem que a boboreira, ela gera folhas enormes, e aquelas folhas cobriram a cabeça de Jonas para que o sol não o queimasse. Mas em determinado momento, Deus também mandou um verme. E o verme entrou no caule daquela boboreira e foi comendo a boboreira, e as folhas se secaram, e a cabeça de Jonas ficou no sol, aquele sol esturricante, estateante, e Deus queimava a cabeça de Jonas. Mas Deus estava o preparando para ver que ele iria dar um fim naquela história e que ele iria tirar de Jonas o cansaço, o enfado, e mais uma vez a mão de Deus seria estendida para resolver aquela situação. Eu declaro que a mão de Deus está sendo estendida em socorro da nossa nação, em socorro do nosso Brasil, mas nos arrependamos, mudemos de atitude, tomemos um novo caminho. Sabemos que Jonas teve princípios de desmaio, tal era o calor que vinha sobre a cabeça. E ele disse: Deus, é melhor eu morrer do que viver. O Senhor permitir que um verme coma essa boboreira que não fez mal a ninguém. E Deus volta a tratar com Jonas, e Deus diz a ele aqui no capítulo 4, versículo 9, então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que uma nação com 120.000 habitantes venha morrer, e você está se compadecendo de uma boboreira, mas a tua misericórdia, a tua compaixão não vem sobre esta cidade chamada Nínive. E Deus resolve tomar uma atitude. E está escrito: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita, a sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus disse: eu estou tratando sim, porque o mal está sobre eles, está dentro deles e está dentro de cada um deles. Mas o arrependimento deles e eles prostrados diante de mim moveu meu coração para que eu retire o juízo, eu coloque a minha bênção e os livre da destruição. Hoje é o grande dia em que Deus entra na tua casa, em que Deus entra na tua vida e está dizendo: passe um nível na tua vida, coloque um prumo na tua vida, olhe com um olhar retrospectivo para os seus atos, olhe com um olhar introspectivo para dentro de você mesmo, para ver tudo que você tem feito. Olhe para um olhar perspectivo, sabendo que Deus está na frente de todas as coisas. E é nesse momento que eu trago a história de Jonas. Eu quero dizer para você que Deus não mudou de ideia a nosso respeito. Ele quer que todos os homens se salvem e que nenhum homem se perca para ir ao inferno. Deus não mudou o seu amor por nós. Deus não mudou a sua compaixão e muito menos o seu carinho que tem por nós. E na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno a tua bênção de vitória, porque eu sei que tem pessoas arrependidas, pessoas que estão dizendo: Senhor, por muitos dias atrás eu fiz tantas coisas indevidas, mas chegou no ponto em que eu quero estar diante de ti, levantando as minhas mãos, confessando os meus pecados, me arrependendo do mal e fazendo uma aliança contigo para levar uma vida nova, uma vida de vitória
vitória, uma vida de bênçãos. E aí então, Deus toma uma atitude e perdoa Nínive e retira o juízo de sobre a cidade de Nínive. Eu quero dizer para você que tem muitos profetas nessa terra que não são profetas de Deus, que estão profetizando o pior para a nossa nação, que estão profetizando todo tipo de destruição, que estão deixando pessoas aterrorizadas. Mas eu venho como profeta de Deus para dizer para você, em Cristo há esperança e em Cristo há vitória. E agora que eu tenho levado às vossas vidas esta palavra de poder, essa palavra que não reforma homens, mas que transforma homens, eu peço a você que está aí no hospital agora, me assistindo, você que está aí, talvez no teu carro, ou você está com o seu celular, ou você está na tua casa, que você pare agora onde estiver, porque todos nós vamos tomar uma atitude que agrada a Deus. Você fecha os teus olhos, curve a tua cabeça, eu levanto as minhas mãos sobre a tua vida, e com esse poder que me envolve neste dia, como profeta de Deus, eu quero ordenar agora, na tua casa, bênção de vitória, e eu vou fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, aí estão os meus irmãos que ouviram esta palavra poderosa, essa palavra que tem fogo, essa palavra que transforma o homem interiormente e as atitudes se exteriorizam de maneira diferente. No nome de Jesus, eu ordeno que aquele que está enfermo seja curado. Eu ordeno que aquele que está aflito venha a tua paz. Eu ordeno que aquele que está oprimido seja liberto de toda sorte de opressão. Eu ordeno a tua bênção sobre o nosso presidente da República, sobre o Supremo Tribunal Federal e os demais, as demais entidades que trabalham com a justiça, como o Superior Tribunal de Justiça, e os tribunais superiores e os tribunais inferiores sejam tocados por ti. Eu peço a tua bênção para os governos, eu peço a tua bênção para todos que compõem os legislativos, desde a Câmara Federal, Senado e até as câmaras municipais. Eu peço que tu coloques a tua mão agora sobre todos os municípios do estado de São Paulo e do Brasil, entrando com uma providência forte e com a tua autoridade quebrando, queimando, destruindo e removendo todo o mal, na autoridade do nome de Jesus. E como profeta incumbido por Deus para falar contigo nesse dia, eu ordeno que tu receba a tua bênção de vitória agora, em nome de Jesus e para a glória de Deus, o Pai. Agora que eu acabei de orar por você, eu quero declarar nesta noite, não a bênção apostólica, mas a bênção profética para a tua vida. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O meu Deus, segundo a sua soberana vontade, segundo as suas potentes mãos, segundo as suas misericórdias, entra na tua casa hoje, trazendo a solução para o teu problema. Em nome de Jesus, eu os declaro abençoados para a glória de Deus Pai, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe.